Eu já vi várias pessoas associando metalinguagem a histórias mais complexas, mais sofisticadas. E até pode ser o caso, mas realmente metalinguagem não é tudo isso. E na narrativa, vale se perguntar: vale a pena usar metalinguagem na minha história? A resposta, depois da vinheta. E aí galera, tudo certo? Eu sou o Algures e hoje eu vou falar sobre metalinguagem. Se você lê quadrinhos de super-herói, já deve ter esbarrado nesse termo, principalmente quando comentam sobre obras de autores como Grant Morrison, Alan Moore, Mark Millar, Neil Gaiman e assim por diante. Grant Morrison, inclusive, foi um que basicamente fez carreira, usando metalinguagem nos quadrinhos. Metalinguagem é uma palavra bonita e parece um pouco complicada, mas o conceito em si é algo bem mais simples do que parece. Mas antes eu vou pedir para você que ainda não se inscrever no canal para saber quando eu posto novos vídeos. Além desses vídeos sobre narrativa e produção de quadrinhos, eu também faço análises de séries, filmes, quadrinhos, etc. E trago algumas curiosidades toda semana. Inclusive, até essa semana, curiosamente, é sobre narrativa de quadrinhos, que é o que aconteceu com os balões de pensamento. Se tem interesse em saber, confere lá. Vou deixar aqui no izinho. Voltando ao tema do vídeo. Antes de mais nada, a gente precisa entender certinho o que é metalinguagem. E eu já fiz que metalinguagem pode significar coisas ligeiramente diferentes, especialmente se você vai para áreas acadêmicas específicas, como lógica e linguística. Mas a definição de metalinguagem que vale para a gente aqui é a de que metalinguagem é a linguagem que fala sobre si mesma. Falando em termos mais técnicos, é a linguagem que utiliza seu próprio código para explicá-lo. E aqui é importante fazer uma distinção sobre o que a gente entende por linguagem. Linguagem é qualquer sistema de comunicação que usa símbolos para expressar ideias. Ou seja, linguagem é comunicação. A gente está tão acostumado com a nossa linguagem que esquece que termos como cão, caça, humano são apenas representações que na prática não têm nenhuma relação direta com as coisas reais. Ou, como diz Thor em Vingadores Guerra Infinita, todas as palavras são inventadas. De qualquer maneira, elas servem para comunicar e expressar ideias. Mas a linguagem, nessa definição que eu dei, não precisa ser só linguagem verbal, com gramática, ortografia, etc. Se a gente entender a linguagem como uma forma de comunicação que possui regras próprias, pode também ser uma fotografia, uma ilustração, um filme ou mesmo uma história em quadrinhos. O HQ, por exemplo, utiliza dois tipos de linguagem para comunicar: a linguagem verbal escrita e a linguagem visual não verbal. Mas a linguagem visual não verbal é que é o carro-chefe de uma HQ, no sentido em que o texto contido numa HQ tem todas as propriedades como linguagem verbal, podendo usar todas as coisas que você usaria do texto num livro, numa carta, num e-mail, etc. Mas também possui como extra as propriedades da linguagem visual não verbal, que o texto por si só, texto escrito, por si só, não possui. Isso tudo pode parecer um pouco complicado na hora de definir, mas é muito mais simples do que parece, eu juro. A gente usa metalinguagem o tempo inteiro. Um dicionário é uma metalinguagem. Quando você pede para alguém explicar o significado de uma palavra, isso é um recurso metalinguístico, porque essa pessoa vai estar usando palavras para explicar uma palavra. E na prática é isso. Metalinguagem é a linguagem usada para explicar ela mesma. Então a foto de uma câmera fotográfica é metalinguagem. O desenho de um artista fazendo um desenho é metalinguagem. Um exemplo que eu acho ótimo é a franquia de terror Pânico. Os filmes ficam dentro do slasher, que é um subgênero do horror que tem como característica, normalmente, um assassino ou mais matando um monte de gente. Mas existem diversas regras nessa linguagem que a gente pode descrever analisando os filmes do gênero. E a franquia Pânico é um grande e divertido exercício em metalinguagem, no sentido que cada filme da franquia fala sobre o próprio objeto que é o filme. Então o primeiro Pânico é um slasher sobre slashers. O segundo filme é sobre sequências de filmes slashers e suas diversas características. O terceiro é sobre trilogias.
e por aí vai. Mas uma coisa que não dá pra fazer é confundir metalinguagem com quebrar a quarta parede. Eu já vi algumas pessoas por aí fazendo essa confusão e realmente não tem muito o que confundir, tá? Quebrar a quarta parede é quando o personagem interage com o público e sabe, né, e é autoconsciente de que tá numa ficção, de que é um personagem de ficção. A presença da metalinguagem aqui é totalmente irrelevante nesse caso. Da mesma maneira, numa história que usa recursos metalinguísticos, quebrar a quarta parede não é necessário. Pode ser usado, as duas coisas podem ser usadas juntas sem problema nenhum, mas são recursos diferentes que servem a funções diferentes. Talvez, se eu achar que tem assunto suficiente para isso, eu faço um vídeo futuro só sobre quarta parede. Por exemplo, no primeiro filme do Deadpool, ele quebrar a quarta parede não é metalinguagem, mas o filme usar o pouso do super-herói para fazer piada com o clichê do pouso do super-herói, isso é metalinguagem. Em resumo, metalinguagem é isso, não tem mistério, é a linguagem que usa ela mesma para se explicar. Mas as duas perguntas que realmente importam para quem quer escrever é por que usar metalinguagem numa história e vale a pena usar a metalinguagem numa história, ou seja, isso realmente torna a história melhor em algum aspecto? Bom, em narrativa a gente pode usar a metalinguagem por diversos motivos, né? Vai depender da história que você quer contar. Mas normalmente ela é usada de uma dessas três maneiras, ou mais de uma delas, mas uma dessas três maneiras. Ou ela é usada como homenagem, ou como comentário sobre aquela própria linguagem, ou para reforçar o caráter ficcional da história que você está lendo. Como comentei, elas não precisam ser usadas isoladamente, elas podem ser usadas mais de uma dessas opções, mas normalmente são uma dessas três opções. O uso como homenagem é o mais simples, porque normalmente não afeta muito a história. É o caso do filme Deu a Louca nos Monstros, que eu aposto que muita gente nem conhece, mas é o meu filme preferido, todos os filmes dos anos 80, onde o protagonista é um garoto que é fã dos monstros clássicos da Universal e acaba tendo que enfrentar esses mesmos monstros que ele descobre que são reais no mundo da história. Como você pode ver, é uma homenagem. O fato dele ser fã de filmes de terror e fã dos monstros da Universal é uma homenagem, né? Não faz tanta diferença na história. É incorporado na história, tem a ver com a história sim, mas ele não faz grandes diferenças no tornar a história melhor ou pior. Já os outros dois usos podem afetar mais diretamente a história e de uma maneira mais profunda. Você pode querer usar a metalinguagem como comentário e explorar o que faz aquela linguagem específica funcionar, fazendo ela funcionar. O primeiro filme do Pânico, como eu comentei antes, é um bom exemplo. Mas o Wes Craven também teve uma ótima entrada na metalinguagem antes disso com o filme O Novo Pesadelo, O Retorno de Freddy Krueger, que é parte da franquia A Hora do Pesadelo, em que a história se passa numa versão do mundo real, onde a cinesérie A Hora do Pesadelo acabou, e a atriz que fazia a protagonista dos filmes, né, do filme original principalmente, interpreta ela mesma agora tendo que enfrentar o Freddy Krueger no mundo real, porque ele escapa para o nosso mundo, já que os filmes da série eram a única coisa que o mantinham fora do mundo real e agora acabaram. Apesar de nem todo mundo gostar desse filme, ele usa a metalinguagem para explorar a importância que os filmes, não só os da Hora do Pesadelo, mas qualquer filme, tem para quem os assiste. Além de também ajudar, né, como alegoria para trabalhar a ideia dos perigos da gente se aprofundar demais no trabalho ou da gente levar a sério demais, levar como real demais histórias de ficção. E a gente vê hoje em dia muitas vezes isso em comentários da internet, com gente achando que o Homem-Aranha ou qualquer outro, né, qualquer outro personagem de ficção precisa ter sua honra defendida mesmo sendo personagens de ficção. Então tá aí uma coisa interessante que o Novo Pesadelo faz, que é usar a metalinguagem para dizer, gente, ficção é ficção, não é mundo real. E ainda também aquela questão mais profunda do porquê a gente consome histórias, né? Talvez a gente consuma histórias de terror para evitar que nossos demônios entrem para o mundo real, né? Venham para o mundo real. Talvez a gente leia histórias de super-herói para tentar trazer essas qualidades dos super-heróis para o mundo real, ou aspirar a isso, né? E a terceira maneira que você pode usar a metalinguagem afeta mais o
tom da história do que a história propriamente dita. Independente do gênero que você está trabalhando, às vezes você quer que o leitor não esqueça que não importa o quanto a história fique sombria, séria ou dramática, e no fim das contas ela é só uma história. Não é de verdade e não tem o poder de te ferir. É o caso não só dos filmes do Pânico, mas de diversos filmes slasher e de outros subgêneros de terror. É o que a gente comenta quando se fala que uma história é autoconsciente, né? Ela é consciente de que é uma história. É mais ou menos nessa linha. Nesse caso específico, se você quiser criar uma história autoconsciente usando a metalinguagem tem o objetivo de lembrar o leitor que ele deve aproveitar a história, se divertir com a história, né? É como se você estivesse andando numa montanha-russa e nos momentos mais intensos da montanha-russa tivesse alguém ali do teu lado dizendo: não se esquece, isso é só um brinquedo, é para você se divertir, você não vai morrer, vai ficar tudo bem quando chegar no final. E vale a pena usar a metalinguagem na minha história? Depende do que você quer executar na sua história, né? Mas as chances são que você em algum momento vai fazer isso até mesmo sem perceber. Se a sua história tiver como protagonista um quadrinista, né, e for uma história em quadrinhos, você já está meio caminho da metalinguagem. Se a história for sobre ele tentando criar uma história em quadrinhos, você tem aí o pacote metalinguístico completo. Mas também em coisas mais simples. Se o seu HQ tiver uma cena de alguém desenhando e a HQ é desenhada, isso já é metalinguagem. Se você usar narração em texto para explicar o significado de alguma palavra, isso já é metalinguagem. Mas se você quiser usar a metalinguagem de uma maneira mais consciente, de um jeito mais espalhafatoso, digamos assim, seja para homenagem, para comentar sobre o gênero, ou se você está escrevendo para criar uma história autoconsciente, evite usar a metalinguagem como um truque barato na sua história. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que a metalinguagem deve parecer algo orgânico dentro da história para não ficar estranho ou forçado, né? Por exemplo, em Pânico, nós temos os personagens conversando o tempo inteiro sobre os clichês dos filmes slasher, né? Mas os personagens são jovens que gostam de filmes de terror e alguns deles são, não só gostam de filmes de terror, como são aficionados por esse subgênero do slasher. Então faz sentido que eles fiquem comentando o tempo inteiro sobre esse tipo de gênero. Multiversidade HQ, né, uma minissérie de quadrinhos do Grant Morrison, é uma grande maluquice metalinguística onde ele usa quadrinhos para falar de quadrinhos. Mas apesar de eu achar que nem sempre ela funciona, que muitas vezes ela parece mais um truque barato do que funciona para a história, de uma forma geral, ele estabelece muito bem uma justificativa para o uso da metalinguagem na história, que é alegórica, né? Como ela fala sobre múltiplos universos e vê o universo fora do tempo e do espaço, os quadrinhos são, na verdade, a melhor maneira de explicar como é, por exemplo, viver numa quarta dimensão e enxergar passado, presente e futuro acontecendo ao mesmo tempo. E eu vou ser honesto, até hoje eu não encontrei nenhuma maneira mais didática de explicar como seria viver numa quarta dimensão, como seria ver todos os tempos acontecendo simultaneamente. Inclusive eu fiz um vídeo sobre narrativa e manipulação do tempo, não só nos quadrinhos, mas em narrativas em geral, mas focado mais para a narrativa de quadrinhos e da manipulação do tempo nos quadrinhos, que trabalha bastante com essa questão do que faz os quadrinhos serem diferentes como mídia, né, de outras mídias, né? Então, se vocês tiverem interesse e ainda não viram esse vídeo, vou deixar aqui no izinho para vocês. Mas existe o perigo de você usar a metalinguagem só porque acha legal, e isso pode acabar prejudicando sua história, principalmente se a metalinguagem chamar mais atenção e importar mais do que a história em si. Porque o leitor, ele tem que se importar com a história, se importar com os personagens, se importar com o que está acontecendo. Se ele se importar mais com a coisa espalhafatosa, é aquilo que eu falei. Então a metalinguagem está sendo usada como um truque barato e não como algo que realmente envolve o leitor na história. Então é importante tomar bastante cuidado quando for usar metalinguagem. Dá para fazer, é interessante, não é adequado para todo tipo de história que você quer contar, mas se você encontrar uma boa maneira de tornar o uso da metalinguagem orgânico dentro da história, ou ela for natural na hora que você pensar em criar a história, os recursos metalinguísticos surgirem naturalmente, então aí talvez você tenha uma boa história com um bom uso
da metalinguagem. Bom, por hoje era isso. Tem algum exemplo de metalinguagem, não só os quadrinhos, qualquer outra mídia, qualquer outro meio, até outra forma de arte, que vocês sempre lembram porque chama bastante atenção ou que vocês acham muito interessante? Me contem aí. Até a próxima! Da mesma maneira, numa história que usa recursos metalinguísticos, quebrar